E aí, povo de Deus, como vocês estão, meus irmãos? Tudo bem com vocês? Olha, quero deixar uma breve palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, que vai falar a respeito da pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Vejamos, irmãos, muito interessante essa palavra. Capítulo 5, verso 1 a seguir. Assim vai dizer a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lado de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Afasta-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançareis a rede. Meus irmãos, somente até aqui. Esse texto, bastante conhecido no nosso meio evangélico, Simão Pedro, os homens que acompanharam Jesus, eram os homens que Jesus chamou especificamente. Quem são esses? Pedro, André, Tiago e João. Esses são os homens que estavam no barco. Vejamos o interessante, que Jesus estava ensinando, ou seja, ele ensinando a multidão. Houve uma multidão, se aglomerou tão perto, tanto com eles, que Jesus entrou no barco de uns pescadores, de quem? Simão Pedro. Jesus pediu para que ele afastasse apenas um pouco. E Jesus subiu no barco e ensinando a multidão ali, Jesus ensinando a multidão, preste atenção. Jesus pediu para que ele afastasse um pouco para que pudesse o quê? Pregar a palavra. E você vai ver a respeito, a palavra vai dizer, olha, que Simão Pedro estava o quê? Os discípulos até então, que não eram discípulos de Jesus, eles estavam lavando a rede e logo depois eles iriam pendurar para deixá-la secar. Olha, o fato deles lavarem a rede é simplesmente um fato muito interessante. Muitos dizem que o lavar de rede era porque eles desistiram. Não. Se simplesmente eles tivessem pescado, se eu for pescar a noite inteira, eu provavelmente, se não fosse depender daquilo mais, eu não iria lavar a rede, eu iria jogar fora, não ia usar, eu ia desfazer disso. Mas o que? Eles lavaram a rede e iam estender ela para poder secar. Por quê? Pelo fato de, se eles deixassem ela toda amontoada, a rede iria apodrecer. Então, é uma lógica simples, eles não haviam desistido. Eles voltariam no outro dia ou na mesma noite para voltar a pescar, para voltar a tentar pescar. Ou seja, Jesus chamou alguém que estava tentando, que por mais que ele fizesse ou pudesse fazer, ele iria tentar, eles não iriam desistir. Jesus chama pessoas que não desistem, assim como você que está vendo esse vídeo, você é um abençoado, uma abençoada da parte de Deus. Olha para você ver. Então, nós já sabemos que o intuito de Pedro, neste momento, é de lavar a rede. Eu vejo meio que, enquanto Jesus ensinava, Pedro ainda trabalhando, ainda lavando as redes, preparando para secar. Mas logo depois disso, de Jesus ensinar, o que acontece? Vejamos o fato interessante, que quando a gente se dispõe a fazer algo por Jesus, quando Jesus te manda você fazer alguma coisa e você obedece, Jesus, ele vai te retornar algo em dobro. Sim, Jesus, ele nos pede algumas coisas para que mais para frente nós venhamos ganhar coisas maiores. Por exemplo, é o mesmo que Deus mandar você doar uma Bíblia que você tem, que você gosta muito. É o mesmo que você vai lá e doa essa Bíblia. Só que no outro dia vem Deus e manda alguém te dar uma Bíblia nova. Bem melhor da que você tinha. Olha que interessante. Jesus, ele chamou os seus discípulos e falou, olha, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens, só adiantando. Mas antes disso, Jesus vai dizer para eles, olha, vá até o mar e lança a rede ao mar alto, ou seja, não estava numa profundidade bem rasa do rio, ou do mar, melhor dizendo, né? Estava numa profundidade bem baixa.
E Pedro, ele sabia, ele era pescador. E ele falou assim, olha, eu pesquei a noite inteira, Jesus. Eu entendo da situação. Eu sou pescador. Eu sei o que fazer, como fazer, aonde fazer. Mas Jesus disse, olha, afasta para lá. Jesus não estava perguntando ele o que era para ele fazer, o que ele fez. Não, Jesus só mandou ele fazer. E assim como Pedro ouviu isso, olha, mas quando eu pesquei a noite inteira, eu entendo do assunto, eu sei o que é isso, eu sei o que eu devo fazer, eu sei que eu devo voltar à noite, não de dia. E ele falou assim, mas como você manda, eu vou fazer. A bênção chegou na vida deles por causa Pedro obedeceu. Se eles não tivessem obedecido, o milagre não teria acontecido. Essa é uma parte bastante interessante, profunda, profunda até. Vejamos interessante, que mesmo depois deles apanharem os peixes, lançarem as redes, porque o fato deles pescarem em rede, eles estavam acostumados a trabalhar em unidade, ou seja, juntos, uns com os outros. Jesus, ele chama sempre pessoas que estão dispostas a trabalhar uns com os outros, porque assim é a obra de Deus. É assim a obra de Deus na minha vida, na sua vida. Nós devemos aprender a trabalhar em união. Mas o interessante é que mesmo os discípulos, até então, quando o chamado aconteceu, Jesus falou, olha, a partir de hoje vocês serão o quê? Pescadores de homens. Mas olha o interessante, eles haviam recebido o milagre. E a partir do momento que ele recebeu o milagre, a rede pesou. E eles fizeram o quê? Compartilharam a bênção que eles tinham com o próximo. Nós não somos guardadores das bênçãos que Deus nos dá, mas Deus nos dá as bênçãos para que também podemos compartilhar com o nosso próximo. Nós não devemos guardar simplesmente para nós, mas devemos compartilhar aquilo da parte de Deus com os nossos irmãos. Mas vejamos o fato interessante. Eles receberam milagres. Receberam milagres, olha. Mas olha o interessante, mesmo ele recebendo milagre, não, isso aqui é forte, meu irmão. Mesmo ele recebendo milagre, recebeu peixes. Eles eram pescadores, era a profissão deles. Pedro, Tiago, João e André preferiram ficar com o dono do milagre. É aí que acontece muitos que se desviam. Por quê? Preferem ficar com o milagre. Há multiplicações que Jesus faz nas nossas vidas, ou seja, o caso, a multiplicação que o peixe apareceu na rede sobre a vida deles, era a multiplicação. Jesus multiplicou, fez os peixes que viessem até ali e multiplicou. Por quê? Multiplicou nada em tudo. Eles eram fracassados, era sem nada, era sem futuro, era sem sentido. Do fracasso ao sucesso. É isso que Jesus nos leva, do fracasso para o sucesso, para que nós venhamos a viver o sobrenatural de Deus. Jesus nos tira do fracasso, alguém que não é nada, alguém que trabalha, faz e nada prospera, assim como Pedro, André, Tiago e João. Olha que interessante. Jesus, ele chamou eles, pediu primeiro emprestado e depois fez o chamado. E eles decidiram, colocaram em seu coração que o milagre iria acabar. A palavra vai dizer o que, ó? E levantando-os do barco para a terra, deixaram tudo. Tudo, tudo, tudo e o seguiu. Isso é coisa de louco. Eles viviam daquilo, mas eles decidiram deixar tudo para seguir o dono do milagre. Hoje muitos buscam milagres, mas não querem o dono do milagre. A diferença de Pedro, André, Tiago e João é que eles preferiram ficar com o dono do milagre. Será que você está pegando isso para o seu coração? Fique com o dono do milagre. Por mais que a pesca sua foi maravilhosa, por mais que você apanhou muitos peixes, e se eles tivessem ido embora, a falta do peixe ia acabar, não ia ter mais peixe. Mas eles preferiram ficar com o dono do milagre, porque eles sabiam que o dono do milagre era Jesus, que Jesus é que iria resolver a situação da vida deles. Eles abandonaram tudo. Eles sabiam que o milagre era bom. A multiplicação do nada para o tudo na vida deles é algo sobrenatural.
é algo que eles não experimentaram, mas eles preferiram, decidiram, colocaram em seu coração, olha, eu quero é Jesus. Vamos abandonar isso tudo e deixar isso para lá. Eu creio que eles deixaram aquilo, os outros homens que da primeira vez que ajudaram eles a levantar a rede, pegaram os peixes que estavam no barco dele e foi embora. Daí eles falaram assim, ó, faz o que você quiser. Essa vida não me pertence. Eles abandonaram tudo por Jesus. Eu quero dizer, se preciso for, abandona o milagre, mas não abandona o dono do milagre. Porque o dono do milagre é quem vai providenciar tudo o que você precisa na sua vida. Ouve essa palavra, fique com ela no seu coração e que desde já Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua família, a sua vida espiritual e financeira. E prefira sempre o dono do milagre do que um simples milagre, porque o milagre do peixe poderia acabar. E acabou. Aqueles que ficaram com aqueles peixes, certamente que ele acabou. Mas eles escolheram Jesus, porque Jesus é alguém maior. O dom do milagre é melhor do que o milagre. Pega essa palavra para o seu coração. E desde já peço, se inscreva, curte, comenta. Se o YouTube não está te notificando sempre quando eu posto vídeo, por falta, às vezes, da curtida, deixa o seu like. Irá me ajudar muito, bastante, meus irmãos. Deus abençoe, forte abraço, que a paz de Cristo esteja com você, aonde você estiver.